Olá, sou Miguel Pires de Matos, estamos aqui em Lisboa no meu estúdio, nos Olivais. A minha formação académica é em Arquitetura e Música. Trabalhei durante cerca de 25 anos em Arquitetura, mas depois comecei a frequentar festivais de cinema de animação e a partir de 2010 comecei a fazer filmes experimentais a convite do diretor artístico da Monstra, o Fernando Galrito, e hoje a minha atividade divide-se em 3 áreas. Faço filmes de animação, trabalho na direção e na equipa de programação do Festival de Monstra e também tenho uma parte mais ligada à teoria, em que estou a fazer um doutoramento em artes sobre o tema abstração no cinema de animação. O Composício 3 foi o terceiro filme de uma série de 3 filmes experimentais que foram feitos para as cerimónias de abertura da Mostra em 2010, 2012 e 2014. O Composício 3 é de 2012 e havia a ideia de fazer uma homenagem ao país convidado, e um dos temas principais do filme é a Bauhaus. A ideia era o filme não ser feito por profissionais de animação, por pessoas que estudaram animação, e o filme acabou por ficar dividido em 3 partes. Aquilo que eu dei a cada um dos grupos foram algumas referências em diversas artes. A primeira parte é a ideia que se influenciasse pelo expressionismo, a segunda parte o construtivismo e a terceira parte o minimalismo. Também havia algumas referências nas artes plásticas e também no próprio cinema de animação. A parte que me tocou diretamente foi a de, além de ter feito a coordenação, foi a parte do minimalismo. Eu tive a sorte de trabalhar com o Carlos Castro, que tinha sido meu colega também na música, quando eu era mais novo, e acabámos por trabalhar em conjunto, e eu acabei por utilizar uma série de regras rítmicas e de composição do próprio movimento minimal que se refletem depois na imagem. Também houve uma influência em Norman McLaren, em alguns filmes que ele fez mais minimais, como os filmes das linhas horizontais, das linhas verticais, o Synchrony, etc. Mas depois havia também uma referência forte na arquitetura, que é um edifício do Eduardo Souto Moura. O Eduardo Souto Moura é um arquiteto português que tem tido assim, um percurso muito bom internacionalmente, e então o próprio desenho, a própria estrutura de toda esta composição é no sentido de se partir apenas de uma linha e se ir construindo a fachada do edifício. Os 4 estados da matéria é uma viagem precisamente pelos 4 principais estados da matéria: o sólido, o líquido, o gasoso e o plasma. Existem sempre 3 narrativas, 3 áreas de influência, que são a ciência, a arte e a religião. Aqui neste esquema temos as linhas verticais que representam os compartimentos do filme, os 4 estádios da matéria, e as horizontais representam aquilo que influencia a narrativa. Na parte da ciência, o que é que influenciou a evolução do filme? Precisamente as características ao nível molecular que os 4 estádios da matéria têm. As técnicas de animação escolhidas neste filme são todas diferentes. Portanto, a primeira parte é o stop motion, portanto, são com objetos reais, tridimensionais. Na segunda parte foi feita toda animada em After Effects, construída em After Effects, portanto, animação 2D pura. A terceira parte, o extrato gasoso, foi feita em Blender 3D. Finalmente, quando chegamos ao plasma, a ideia é misturar um pouco tudo, porque o plasma é aquela sopa de partículas, e então essa ideia de sopa de partículas acaba por se fundir também na mistura das técnicas. No estado sólido, tive essa ideia de conseguir ter objetos reais, não maleáveis, objetos rígidos. Aqui temos o exemplo do cobre e do latão. Este latão já está polido, este não. Isto são as cavilhas compridas, que são os tubos compridos, que depois eles cortam e depois vão polindo. Depois tínhamos os elementos acrílicos, também testámos isto em vidro. Então, algumas das peças usadas são peças acrílicas
acabamos por ter vários tipos, uns que são os acrílicos mais opacos, outros são mais transparentes, mas depois para dar-lhe a cor acabamos por arranjar também uns filtros. Depois, quando temos o líquido, quando as coisas se começam a derreter e a misturar, a ideia é fazer pintura, mas passá-la para o mundo digital. Apesar de serem elementos muito rígidos e geométricos, eu penso que o ser feito à mão é diferente, porque como o 3D permite uma grande manipulação e grandes hipóteses de manipulação, acaba por sempre influenciar a forma como as coisas acontecem. No gasoso existe esta ideia que as moléculas dispersam por todo lado. Senti a necessidade de dar uma ideia tridimensional para haver mais espaço das peças irem para um lado e para o outro. Depois, na última parte, também usamos a impressão 3D para fazer pequenas peças com pequenas caixinhas com os LEDs. A abstração, para mim, não é uma característica das coisas, eu não olho para um objeto, eu digo que ele é abstrato, uma criação de um artista, um quadro, uma escultura. Eu digo que aquilo é uma escultura abstrata ou uma pintura abstrata. Eu acho que os processos de construção das coisas é que podem ser abstratos, ou seja, a abstração como um processo mental de separação de uma parte de um todo. Portanto, uma molécula faz parte de uma ideia de ciência, mas eu posso ir buscar aquela molécula, tirá-la do seu contexto normal e amplificá-la, dar-lhe importância, dar-lhe um outro destaque, e no filme ela passa a ser um protagonista, enquanto na vida real nós não vemos as moléculas, que elas são em uma escala atómica, mas no filme elas passam a ser um protagonista e vão-se misturando com outros objetos que eu vou abstraindo de outras partes. A ideia é que sempre que eu misturo duas coisas, tentar encontrar uma relação qualquer entre propriedades, entre a forma de elas se mexerem no seu movimento e de construir uma teia de relações que depois que são invisíveis, mas penso que no final acabam por dar mais força e justificação àquilo que aparece no filme. Não muito intuitivo, mas a ideia é experimentar a partir da complexidade para depois criar essas estruturas complexas, para depois ver o que é que aquilo resulta e de que forma é que essas ideias se podem transformar em imagem, movimento, som, etc.